Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer com vocês uma revisão da nossa apostila 1. Tudo que nós estudamos e nós aprendemos lá na apostila 1. Vamos relembrar? Então vamos lá. Na apostila 1 nós começamos por matemática. E em matemática nós começamos aprendendo a respeito dos numerais. Olha só, logo na página 3 nós aprendemos os numerais de 1 até o numeral 5. Este foi o conteúdo da página 3, mas no decorrer da apostila nós fomos aprendendo e aí nós aprendemos até o numeral 30. Vamos revisar? Eu vou contar, mas eu quero que vocês contem junto comigo aí na casa de vocês. Então vamos lá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. É isso aí. Depois, lá na página 4, logo em seguida, nós aprendemos sobre as formas geométricas. Olha só, as formas geométricas. Vocês se lembram o nome de cada uma delas? Essa aqui que a Pro colocou em vermelho. Qual é o nome dessa forma geométrica? Quadrado, muito bem. Esse aqui que a Pro colocou em verde, qual é o nome? Círculo, é isso aí. Este aqui que a Pro colocou em azul, qual que é? Triângulo. E este que a Pro colocou em amarelo é o retângulo. Muito bem, tudo na memória. Continuando, nós aprendemos também sobre a ordem crescente e decrescente. Nós vimos sobre ordem crescente e decrescente na página 9 da apostila, onde nós tivemos que numerar ordem crescente e decrescente. Mas vocês se lembram o que é ordem crescente? Olha só, a Pro colocou aqui para vocês através de um desenho onde a gente vê uma escadinha. A ordem crescente, a escadinha está crescendo, aumentando. Então, 1, 2, 3, 4 e a escadinha vai subindo. 5, 6, 7, 8, 9. Então, está crescendo, aumentando do menor para o maior. E ordem decrescente? Ordem decrescente é ao contrário. É quando nós contamos do maior para o menor. Então, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Do maior para o menor. Ordem decrescente. Nessa apostila, nós aprendemos também sobre os numerais antecessor e o sucessor. Mas na apostila, nós vemos outro nome. Aqui, ó, na página 11. Mas nós estudamos dando nome aos vizinhos. Então, nós temos aqui, ó, a casinha de número 1. Quais são os vizinhos do número 1? Qual é o número que vem antes do número 1? É o número 0. É o antecessor que vem antes. E qual é o número que vem depois do número 1? É o número 2, o sucessor. Qual é o número que vem antes do número 2? É o número 1. E o número que vem depois do número 2 é o número 3. Qual é o número que vem antes do número 3? É o número 2. E o número que vem depois do número 3 é o número 4. O número que vem antes do número 4 é o número 3. E o número que vem depois do número 4 é o número 5. Então, antecessor e sucessor é o número que vem antes e o número que vem depois. Continuando, nós aprendemos também sobre dezenas.
Mas vocês se lembram o que nós aprendemos sobre dezenas? Quanto que é uma dezena? O que é uma dezena? Então, uma dezena é quando eu tenho 10 unidades. Vamos contar? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 unidades significa que eu tenho uma dezena, que é uma barrinha, né? Com 10 unidades. Então, 10 unidades é o mesmo que uma dezena, certo? Mas e se a Pro falar assim, eu quero meia dezena? Quanto que é? Então, se 10 unidades ou uma dezena são 10, se eu falo que eu quero meia, então eu quero metade. Então, eu quero 5, porque a metade de 10 são 5, certo? E nós aprendemos o que é dúzia. Se uma dezena são 10, quanto que é uma dúzia? Vocês se lembram? Uma dúzia é 12. Sempre que nós falarmos sobre dúzia e dezena, coloquem na mente de vocês que dúzia está relacionada a ovo. Por quê? Porque quando nós vamos comprar ovos, normalmente nós compramos por dúzia ou meia dúzia. Então, uma dúzia é 12. Vamos contar? Junto comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uma dúzia é igual a 12. Mesma coisa de meia dezena, meia dúzia. Se eu falo para vocês que eu quero meia dúzia, então eu quero a metade de 12. Quanto que é a metade de 12? Olha aqui a galinha mostrando. Meia dúzia é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, uma dúzia é 12 e meia dúzia são 6. Nós aprendemos sobre dezena aqui na página 14, onde nós tivemos que desenhar, né, uma dezena de lápis e contar as florzinhas. E nós aprendemos sobre dúzia lá na frente, na página 19, onde o João foi ao supermercado com a mãe e comprou uma dúzia de laranjas. Vocês se lembram que nós realizamos essa atividade? Então, nós aprendemos sobre dezena e sobre dúzia. E aí, nós vimos também um pouquinho a respeito do material dourado. Nós realizamos, inclusive, a contagem, né, do material dourado. Então, quando eu tenho um quadradinho só, significa que eu tenho uma unidade, né? Quando eu tenho uma barrinha aqui, significa que eu tenho 10 unidades ou uma dezena. 10 é o mesmo que dezena. E quando eu tenho um quadrado assim, né, uma placa, significa que eu tenho uma centena ou 100 unidades. Nós vimos atividades com material dourado aqui na página 20, por exemplo, que nós tivemos que realizar a contagem do material dourado para descobrir o número que estava aqui na frente. Vocês se lembram? Então, por exemplo, ó, uma barrinha é uma dezena, 10, e 6 unidades. Então, 10 mais 6 forma o número 16. Aqui eu tive uma barrinha, que é uma dezena, 10, e 7 unidades, que forma o número 17. Foi onde nós estudamos o material dourado, né? E aí, nós iniciamos a atividade de português. Na atividade de português, nós iniciamos aprendendo a respeito das vogais. Vocês se lembram quais são elas? Vamos lá, junto com a Pro, bem alto. A, E, I, O, U. Nós aprendemos sobre as vogais aqui na página 32 da apostila. E aí, nós vimos, inclusive, que as vogais, elas são muito importantes, porque elas nos ajudam a formar palavras.
Eu coloquei aqui para vocês a vogal em letra bastão, em letra cursiva maiúscula e em letra cursiva minúscula. E uma palavra que inicia com a vogal. Então, com a letrinha A, eu escrevo a palavrinha avião. Com a letrinha E, eu escrevo escova. Com a letrinha I, eu escrevo igreja. Com a letrinha O, eu escrevo óculos. O som do O mudou porque eu tenho um acento aqui em cima. Com a letrinha U, eu escrevo uva. Nós treinamos a escrita das vogais na página 33 da apostila, onde vocês treinaram escrevendo com a letra cursiva, né? Depois, na página 34, nós colocamos com qual vogal que começa cada uma das palavras. Então, por exemplo, aqui, ó, a palavrinha árvore começa com que letra? Árvore com A. Depois, elefante começa com que letra? Elefante, com a letrinha E. Igreja começa com que letra? Igreja, com a letrinha I. Depois, óculos começa com que letra? O. Uva começa com que letra? U. E por último, a personagem Ana começa com que letra? A, de Ana, certo? Depois que nós estudamos sobre as vogais, nós estudamos um pouquinho mais sobre o alfabeto, na página 36. A Pro colocou aqui todo o alfabeto em letra bastão e em letra cursiva. Cada letrinha tem um desenho de uma palavrinha, uma figura que começa com essa letra. Nós vamos fazer a leitura do alfabeto juntos, tá bom? Eu vou falar, mas eu quero que vocês me acompanhem. Então, vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Vocês perceberam que as vogais estão em letra vermelha? São A, E, I, O, U. Então, este é o nosso alfabeto. E é muito importante que vocês tenham ele decorado, tá bom? Em seguida, nós aprendemos sobre as famílias silábicas. E aí, nós temos a família silábica da letrinha P. Por que as famílias são importantes? Porque quando a gente junta uma letrinha na outra, uma consoante com uma vogal, nós formamos uma sílaba. E quando nós juntamos uma sílaba na outra, nós formamos palavras. E é assim que nós aprendemos a ler e escrever. E aí nós aprendemos a família da letrinha P. Para aprender a família da letrinha P, nós conhecemos essa amiguinha aqui. Vocês se lembram dela? É a Patatita. E nós vimos a história da Patatita na página 40 da apostila. Nós conhecemos a pata. E pata, nós escrevemos utilizando a letrinha P. Olha a pata aqui. Letrinha P. Vamos relembrar a família da letrinha do P? Então, se a Pro junta P com A, fica pá. P com E, fica P. P com I, pi. P com O, po. E P com U, pu. Pá, pe, pi, po, pu. Certo? Depois nós aprendemos a família da letrinha T. Por quê? Porque no texto da Patatita ainda, olha só ele aqui de novo na página 42. Nós vimos que o nome da pata é Tita e começa com a letra T. Então, nós aprendemos a letrinha T, a família silábica da letrinha T.
Vamos relembrar ela? Então, se a Pro tem T com A fica tá. T com E fica T. T com I fica ti. T com O, to. E T com U, tu. Tá, te, ti, to, tu. É isso aí. Depois, continuando, nós aprendemos uma outra história. E a história está relacionada com a família silábica da letrinha R. Aqui nós temos um desenho. Que desenho é esse? É um rato. E a história que nós aprendemos para aprender a letrinha R foi a história do rato Rói-Rói. Vocês se lembram do rato Rói-Rói? Aquele guloso que comia demais, que ficou com dor de barriga? Pois é, o rato Rói-Rói, ele era bem guloso, mas ele nos ensinou a família da letrinha R. Vamos relembrar? Então, se eu tenho R com A, eu tenho Rá. R com E, Rê. R com I, Ri. R com O, Rô. R com U, Ru. Então, eu tenho Rá, Rê, Ri, Rô, Ru. Certo? Este foi o conteúdo de português. E aí, nós vamos agora relembrar o que nós aprendemos lá em ciências. Nós aprendemos primeiro sobre o ar. O que vocês se lembram que nós aprendemos sobre o ar? Eu consigo pegar o ar? Não. Eu consigo ver, enxergar o ar? Também não. Mas e como é que nós sabemos que o ar existe? Nós podemos sentir o ar. Respira bem fundo. A gente consegue sentir, não consegue? O ar entrando e o ar saindo. Então, o ar não é possível a gente pegar e não é possível a gente ver, mas a gente sente. Inclusive, em alguns objetos que nós temos no nosso dia a dia, nós percebemos a presença do ar dentro deles. Nós aprendemos sobre isso na nossa apostila, na página 59. Nós temos aqui, inclusive, no exercício 2, alguns objetos para a gente marcar um X que tem ar no interior. Por exemplo, uma bexiga, um balão, tem ar dentro? Tem. E uma bola, tem ar dentro? Tem. Um pote de vidro tampado, tem ar dentro? Tem também. E uma boia, quando a gente pode ir, né, na piscina, tem ar dentro da boia? Tem também. Tem ar dentro do pneu da bicicleta, do pneu do carro? Tem. Então, a gente não consegue ver e não consegue pegar o ar, mas a gente sente a presença dele, a gente sabe que ele existe. Inclusive, o ar é fundamental para a nossa sobrevivência. Se não tiver o ar, a gente não sobrevive. Então, o ar é fundamental para a nossa sobrevivência, tá bom? E aí, a Pro colocou aqui um desenho com alguns elementos onde a gente percebe a existência do ar. Quando a gente assopra a bolinha de sabão, dentro das bolinhas tem ar. Quando a gente vê uma pessoa, um vendedor de balões, né? Ou quando a gente enche uma bexiga na nossa casa. Quando vamos soltar pipa, é necessário o ar, o vento, né? Ou até no pneu da bicicleta. Em vários outros elementos no nosso dia a dia também, nós sabemos que é muito importante e é necessário o ar. Estes aqui foram apenas alguns exemplos, tá bom, meus amores? Depois, nós aprendemos ainda em ciências, continuando sobre a presença do ar, nós vimos que ele é necessário para a nossa respiração, para nos mantermos vivos. Mas por que tem uma árvore nesse desenho? Porque o ar que nós respiramos, eles são purificados e quem produz esse ar e nos fornece são as árvores, as plantas. E aí acontece uma troca. Nós respiramos e esse ar que entra é chamado, vocês se lembram? Oxigênio. E quando a gente solta,
esse ar que sai não é mais oxigênio. Ele é chamado de gás carbônico. Ele é transformado lá dentro do nosso corpo pelo pulmão. E quando a gente solta ele como gás carbônico, ele é muito importante para a sobrevivência das plantas, para a sobrevivência das árvores. Por quê? Porque as plantas, as árvores, elas respiram gás carbônico. Então, elas nos dão oxigênio e nós trocamos com ela, nós devolvemos o gás carbônico. Um precisa do outro. Por isso que também é muito importante nós cuidarmos do meio ambiente e nós incentivarmos a plantação de árvores, tá bom? E aí nós vimos, inclusive, na página 62, nós vimos sobre a nossa respiração. Aqui tem um exemplo, por exemplo, de um golfinho e de uma menina. Vocês estão vendo o desenho? O golfinho e a menina respiram o oxigênio. De onde? Que está dissolvido na água ou que está presente na atmosfera? Nós somos seres humanos, como a menina. O oxigênio que a gente respira está na água ou está na atmosfera? Ah, está na atmosfera. E o peixe, olha, qual é o nome do gás que está dissolvido na água e permite o peixinho e a planta de respirarem? Peraí, ele respira e o ar que ele respira está dissolvido na água. Mas é o oxigênio que ele respira? Não, é o mesmo ar que as plantas respiram, que nós acabamos de ver aqui no desenho nessa troca, que é o gás carbônico, né? E por fim, nós vemos uma figura. Aqui nós temos o planeta Terra. E a pergunta é: qual é o nome da camada de ar que envolve o planeta? Em volta do nosso planeta tem uma camada de ar, né? Para nós respirarmos. Qual que é o nome dessa camada de ar? Ah, ela está lá no começo. Está falando que é a atmosfera. Então, esses nomes são um pouquinho complicados, mas é muito importante nós sabermos que nós respiramos o oxigênio, soltamos o gás carbônico, os peixes e as plantas respiram gás carbônico, o dos peixes está dissolvido na água, porque eles não respiram fora da água, e a camada de ar que está em volta do nosso planeta se chama atmosfera. Esse foi o nosso conteúdo de ciências da apostila 1. E nós vimos ainda sobre os seres vivos e os seres não vivos. Os seres vivos são aqueles que têm vida, né? Nascem, crescem, reproduzem, morrem, né? E aí nós temos uma imagem. Será que seres vivos são somente as pessoas? Não. Nessa imagem aqui mostra que são pessoas, são animais, são plantas, árvores, insetos, tudo aquilo que tem vida. Mas, uma florzinha tem vida? Sim, tem vida. Porque se a gente arrancar ela não vai morrer? Vai. Por quê? Porque a água, os nutrientes de que ela precisa estão no solo. Então, se a gente arranca, ou se a gente tem uma plantinha na nossa casa e a gente não dá água para ela, eles acabam morrendo, né? Então, eles têm vida, tá bom? E aí, nós temos aqui embaixo exemplos de seres não vivos, que não têm vida. Como, por exemplo, a água, pedras, objetos criados pelos seres humanos, né? E nós vimos, inclusive, um exemplo bem legal na página 65, onde tinha uma figura para a gente pintar só onde tinha os pontinhos e formou o desenho de um sol. O sol é um ser vivo? Não. O sol, apesar de ser um elemento natural, ele não tem vida, tá bom? E aí depois, ainda na página 65, nós vimos as diferentes fases do crescimento dos seres vivos. Então tinha que ligar, né, cada um dos seres vivos nas suas diferentes fases, que é o que nós vemos aqui, ó, nesta imagem. Então, por exemplo, as diferentes fases de uma planta, olha o seu crescimento. Então a gente planta uma sementinha e vai nascendo, vai crescendo, a gente vai cuidando, colocando água, né? Algumas produzem flores e dessas flores geram frutos, né? Algumas não produzem frutos, outras produzem frutos. Mas mesmo as que não produzem frutos são importantes, né, para os seres humanos,
Porque, como nós vimos, elas liberam oxigênio para nós respirarmos, né? E aí depois, embaixo, nós vemos as diferentes fases de crescimento do ser humano, né? Nasce o bebezinho, vai crescendo uma criança, um adolescente, um adulto, depois começa a envelhecer. São as diferentes fases, né? Dos seres vivos, tá bom? E aí, nós vamos para a geografia. Em geografia, nós começamos aprendendo na página 68 sobre alguns itens de higiene pessoal. Lembram que a gente recortou aqui, colocada em cada figura, qual era o nome do objeto? Então, nós aprendemos a importância da higiene pessoal, né? A gente cuidar da nossa limpeza, da limpeza da nossa casa. Por quê? Porque se a gente não cuidar da nossa saúde, da nossa higiene, a nossa saúde ela vai ser prejudicada, nós podemos ficar doentes. Então é muito importante nós tomarmos banho todos os dias, escovar os dentes, cortar as unhas, lavar sempre as mãos, trocar a roupa, colocar uma roupa limpa. Por quê? Porque nós vamos estar cuidando da nossa higiene e automaticamente cuidando da nossa saúde, né? Temos menos risco de ficar doentes quando cuidamos do nosso corpo. E ainda mais agora, né? Que nós estamos vivendo uma pandemia e nós precisamos tomar mais cuidado ainda. Então, uma das orientações é que a gente lave sempre as mãos. Por quê? Porque as nossas mãos sempre têm contato com muita coisa. E aí, se tiver vírus na nossa mão e a gente lava sempre as mãos, nós eliminamos. Agora, se a gente não lava a mão, fica com a mão suja, sabe? Coloca a mão no olho, coloca a mão na boca, come a unha. Aí nós podemos mandar esses vírus para dentro do nosso organismo. E aí nós vamos acabar ficando doentes. Então, a higiene pessoal, ela sempre foi muito importante, sempre, sempre. Mas agora é ainda mais importante nós cuidarmos de tudo isso. Tá bom, meus amores? E aí depois, ainda em geografia, nós vimos sobre os alimentos saudáveis, que foi nessa página onde nós tínhamos que colar imagem ou escrever o nome de alimentos saudáveis. Para essa atividade, nós temos como apoio a pirâmide alimentar do sistema Etapa, que é essa aqui, ó. E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre esses alimentos. Então nós temos aqui, número 1, que é a base da nossa pirâmide alimentar. Nós temos cereais, pães, né? Raízes, que são batata, são cenoura. Nós temos milho, trigo, que faz pães, né? Amendoim, nozes, castanha, que são as raízes dos cereais. Depois, na segunda parte aqui da nossa pirâmide alimentar, nós temos as verduras, os legumes e as frutas, né? Tomate, brócolis, berinjela, cenoura. Nós temos maçã, pera, laranja, melancia, morango. Depois, nós temos aqui, na outra parte da pirâmide alimentar, nós temos o leite e os derivados, que são queijo, né? Danone, iogurte. E temos carnes leguminosas e os ovos também aqui na frente. E por fim, no topo da nossa pirâmide alimentar, são óleos, gorduras, açúcares e doces. Significa que nós não podemos comer nunca essas coisas que estão aqui em cima, porque elas são menos saudáveis ou não são saudáveis, como por exemplo, Danone, sorvete, pirulito, bala. Será que a gente não pode comer nunca? Sim, nós podemos. Eles também fazem parte da nossa alimentação. Só, meus amores, que para que nós tenhamos uma alimentação saudável, nutritiva, fiquemos fortes, cresçamos saudáveis, é importante que todos esses alimentos eles entrem no nosso dia a dia. Então, nós precisamos comer de tudo um pouquinho. Ai, Pro, mas eu não gosto de alguma coisa. Mas você já experimentou? Uma dica. Sempre que oferecerem alguma coisa que você não conhece, a mamãe colocou no prato alguma coisa que você nunca comeu, mas que você não foi com a cara e você acha que não vai gostar, experimenta. Às vezes, experimentar até 2 vezes ou mais. Que aí a gente começa a acostumar e começa a gostar, tá bom? E outra dica bem legal para que vocês tenham uma alimentação saudável é colocar sempre alimentos de 4 ou 5 cores diferentes nas refeições de vocês.
Então, quando vocês forem comer, olhem quais são as cores das comidinhas que tem no prato. E aí vocês tentem colocar 4 ou 5 cores diferentes. Por quê? Porque vocês vão começar a incluir salada, tomate, né? Vocês vão começar a incluir as carnes. E assim, vocês vão ter uma alimentação mais saudável e mais nutritiva. Nós podemos comer besteira de vez em quando, mas de vez em quando. Nós não devemos substituir a nossa alimentação principal por essas outras coisas que não são saudáveis, tá bom? E aí, nós aprendemos em história, lá nas páginas 71 e 72, nós aprendemos um pouquinho mais sobre quem nós somos. Então, vocês preencheram essa ficha aqui, ó. E nessa ficha, vocês colocaram o nome de vocês, onde vocês nasceram, que dia, quantos anos vocês têm, quais são as coisas favoritas que vocês gostam de fazer, a cor dos olhos de vocês, do cabelo. Para quê? Porque é muito importante nós conhecermos a nossa identidade, nós sabemos quem nós somos e como nós somos, né? E aí depois, na página 72, nós vimos a respeito da formação da família. E aí nós vimos o desenho, né? A família do Ivan. E neste espaço nós desenhamos a nossa família aqui embaixo, né? Que é muito importante também nós conhecermos a nossa família, né? Os nomes dos pais, dos avós maternos, dos avós paternos, dos tios. Quando nós conhecemos a história da nossa família, nós também estamos conhecendo melhor a nossa história. Então, por isso que é tão importante nós também nos comunicarmos com a nossa família para aprendermos mais a respeito das nossas raízes, né? Das nossas famílias, dos nossos antepassados, tá bom? Meus amores, este foi um resumo da revisão da nossa apostila 1. Depois eu vou postar para vocês também o resumo ou a revisão da apostila 2 e da apostila 3, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Um beijão, continuem se cuidando!